Olá pessoal, que a paz de Deus esteja com vocês. Mais uma vez nós estamos aqui no canal Admoestando. Eu gostaria de convidar você, antes de qualquer coisa, a inscrever-se no canal. Clica aqui embaixo, tem a opção inscrever-se, logo após vai aparecer um sino. Você clica em cima, vai receber notificações a respeito de cada novo vídeo que nós postarmos aqui no canal. Convido você para estar aqui comigo semanalmente. Nós estamos estudando um devocional em João e eventualmente algum outro vídeo comentando algum outro assunto. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre esse livro aqui, A Cabana, que está fazendo sucesso agora nas telas do cinema. Esse livro já foi lançado em 2009, se não me engano, e muito lido. Eu li, eu li em 2009. Primeiro lugar na lista dos mais vendidos do The New York Times. Isso na época, quando eu comprei esse livro. Deixa eu ver aqui que ano que era isso. Eu não me lembro quando eu comprei, mas enfim. Nós vamos falar sobre as heresias no livro e no filme A Cabana. Se você não conhece, se você não leu ainda, não sugiro para você que não leia, mas que leia com responsabilidade, com atenção. Não simplesmente engula, não simplesmente absorva e não transforme uma obra de ficção numa Bíblia. Porque esse talvez seja um grande problema do pessoal hoje. As pessoas estão indo para a igreja para procurar entretenimento e vão para o cinema e querem encontrar crescimento espiritual e verdade bíblica. É por isso que saem de lá tendo visto o filme A Cabana e dizendo que aprenderam tudo sobre Deus. Para, gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Hoje, então, vamos falar sobre as heresias contidas no livro e no filme A Cabana. O filme A Cabana, ele é da autoria do William Paul Young. O William ele já tem mais de 10 milhões de exemplares desse livro vendido do A Cabana, e ele lançou isso em junho de 2009. Já foi traduzido em mais de 30 línguas, para você ter uma ideia da proporção que isso já tomou. Quando faz muito sucesso, daí que a gente tem que se preocupar, né? Se o pessoal está gostando, se o pessoal está curtindo, se grandes multidões estão correndo atrás, é porque tem alguma coisa errada. Porque, infelizmente, o medidor de febre nesse aspecto, para ver o que é bom e o que não é, infelizmente, a intenção do coração do homem é má. As pessoas correm atrás do que elas querem, não do que elas precisam. As pessoas gostam muito. Quando a coisa está muito boa, quando está ficando muito famoso, quando está grande demais, é um problema sério. Tem que ter um cuidado bem grande, um cuidado bem sério. E esse livro foi um livro que fez grande sucesso. Para começar, o William Young não tem vínculo sério com nenhuma igreja. Ele é o tipo do cara que defende a igreja emergente, ou seja, aquela igreja que inclusive diz que a Bíblia tem muitos erros, que a Bíblia tem trechos dela que podem ser tirados, excluídos. William Young não tem competência teológica para escrever alguma coisa que seja teológico, é simplesmente ficção. Olhe para esse livro como ficção, como a historinha da Mônica, do Cebolinha, dos Três Porquinhos, das fábulas da Disney. Isso não é doutrina, ok? Isso não é doutrina. A Cabana. A história é a história de Mac. Ele estava revoltado, triste, entrando numa espécie de depressão por causa de um sequestro e assassinato de sua filha de 7 anos. Então, quando ele estava nessa situação terrível, Mac é convidado, convidado pelo Senhor, por Deus, para ir até essa cabana, lá onde foi encontrado o corpo da sua filha. E é aí que se passa toda a história do livro e do filme. E lá, chegando lá, ele encontra a Trindade, lá dentro da cabana. A Trindade consiste-se do Papa, ou Papá, né? Papá, que é uma mulher afro, sorridente, que se apresenta então como Deus, o Deus Pai. E Jesus, que é um judeu carpinteiro, vestido de jeans e camiseta xadrez. E Sarayu, Sarayu. Ela é uma mulher asiática que representa e simboliza, e que é ali naquele diálogo e nesse momento, o Espírito Santo de Deus. Essa trindade se apresenta e aí já começa toda a palhaçada, a heresia, né? Porque primeiro é paganismo dar formas humanas a Deus, né? Lá em Êxodo 20, versículos 4 e 5, a Bíblia deixa evidente, claro, de que
que Deus abomina imagens de qualquer coisa na terra ou no céu, que ele não é limitado a isso. Em João 4:24 diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, espírito não tem forma, imorfo, um termo teológico, imorfo. E aí Deus aparece numa figura de uma mulher afro, negra, sorridente. Enfim, como nós vamos emprestar a Deus uma forma humana baseada num pensamento, numa ideia da nossa mente, da mente humana, que a Bíblia deixa bem claro que a mente do homem é pervertida, é perversa. Como que o homem vai dar uma forma humana a Deus? E esse papa, ele é leve, né? O Deus Pai, ele não faz julgamentos no filme, no livro, ele é determinado em dizer que toda a humanidade está redimida, que todos estão perdoados dos seus pecados, não há mais ninguém em pecado. E a conversa toda continua nesse tom, os três, né? Na conversa fica claro que, e eles dizendo que os três vieram ao mundo em Jesus, no sentido de que os três estavam ali em Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não era apenas Jesus que estava ali, uma coisa de unicismo. Jesus era humano, está lá na página 90 do livro. Jesus era humano. Aí Deus, né, o papá, fala isso para o Mac, que Jesus era humano, que ele nunca foi Deus, que ele apenas tinha um bom relacionamento com o Pai e que ele não tinha poder nele. Tudo o que ele fazia era porque ele tinha um bom relacionamento com o Pai, ele não tinha poder nenhum. Inclusive, Jesus chega a dizer num determinado diálogo, lá na página 136, que ele não veio com a intenção de que a vida dele se tornasse um exemplo. Gente, o que é isso? Jesus não veio ao mundo com a intenção de que a vida dele se tornasse um exemplo. E o que é interessante, nem é interessante, é triste, é que tem gente que tem lido isso e tem achado o máximo, achado interessante, achado legal. Essa questão de defender que Jesus era humano, apenas homem, aqui na Terra, isso vai contra todos os princípios bíblicos. A Bíblia deixa claro isso em João, em Mateus, em Marcos, em Lucas. Essa não apenas uma humanidade em Jesus, porque ele era ao mesmo tempo Deus e homem. Da onde que Jesus era? John Stott, falando sobre isso, ele diz que Jesus não era Deus disfarçado de homem e nem homem disfarçado de Deus. Jesus era tanto Deus quanto homem. Jesus diz, outra parte ainda que é terrivelmente desastrosa. Jesus, aquele Jesus que é um judeu carpinteiro vestido de jeans, camiseta xadrez, ele diz que ele é o melhor caminho para um bom relacionamento com o papá e com a Sarayu. Ou seja, Jesus diz, eu sou o melhor caminho para um bom relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. Veja, gente, o melhor, não o único. Olha a que ponto chega a heresia no livro e no filme A Cabana. Ele é o melhor caminho para um relacionamento com Deus. Quer dizer, então, que existem outros caminhos que não são tão bons quanto, mas existem. Da onde, gente? Da onde isso? Da onde nós estamos tirando isso? Essa mentira. Ele está dizendo, defendendo a ideia de que há outras possibilidades de chegar a Deus que não seja por Jesus. E a Bíblia deixa claro que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. E deu. Parou por aí. Não tem outros caminhos, outras possibilidades. Uma outra coisa que o papá fala lá, ele corrige o Mac, dizendo que o Mac não precisa ficar pensando em Deus como um Deus que pune pecados, porque Deus não pune as pessoas pelos seus pecados. Se a Bíblia deixa claro em Romanos que a ira de Deus se manifesta dos céus sobre o homem que detém a verdade pela justiça. Gente, a Bíblia diz, nós éramos por natureza filhos da ira. Deus abomina o pecador que vive deliberadamente em pecado, que se abandona, que se afasta de Deus, que não quer Deus, que ouve o Evangelho, mas coloca ele de lado, odeia o Evangelho, odeia tudo que se relaciona a Deus. Deus abomina esse pecador que vive em pecado deliberadamente.
Nós éramos, não somos mais porque Ele nos escolheu, porque estamos nele, mas éramos por natureza filhos da ira. Quando a Bíblia diz que, mediante o sangue de Jesus na cruz, nós estamos agora em paz com Deus, porque Jesus construiu e possibilitou essa paz com Deus, é porque Deus estava irado com aqueles aos quais tinham pecado, tinham quebrado o pacto, a promessa, que tinham desobedecido, que estavam em pecado. Deus estava irado. Outra coisa terrível na teologia do livro A Cabana e no filme é que o papá, ele explica para o Mac que os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o papá, o Jesus e a Sarayu, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são iguais em autoridade. Que não tem esse negócio que o Pai tem uma autoridade maior, Jesus tem uma autoridade um pouco menor e o Espírito Santo menor ainda. Ele diz que ali não tem esse negócio de hierarquia, que eles servem. Inclusive, o papai diz assim, eu sirvo você também, Mac. Eu também sou teu servo. Olha a inversão de papéis apresentada nesse livro, gente. É terrível. Ele coloca que Deus é submisso a Jesus. Daí eu fico pensando, será que esse cara não leu a Bíblia naquele trecho onde Jesus dizia assim, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí? Se Jesus estava ali para fazer a vontade do Pai que o enviou, Jesus deixou isso claro inúmeras vezes, que eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Sobre essa superioridade de Deus em relação... gente, isso é terrível, é uma heresia gritante e visível. E, infelizmente, parece que muitas pessoas não enxergam esses detalhes. Além de tudo, eles pregam universalismo, né? Um Deus que ama todos e que no final vai salvar todos, porque no final ele não vai deixar ninguém, não vai punir ninguém, ele ama o mundo todo e vai salvar todo mundo. Uma palhaçada que Jesus, o Jesus do filme, do livro A Cabana fala, é que ele não era cristão. Eu não sou cristão. E eu não quero transformar as pessoas em cristãos. E ele chega ao disparate de dizer assim, os que me seguem, os que me amam, são budistas, são espíritas, são Hare Krishna e tal. E ele coloca assim, esses todos me amam. E eu não quero transformar eles em cristãos. Como assim? Como assim? Da onde isso? Ele diz que o mundo todo vai estar reconciliado em Deus. O mundo já está reconciliado, todos estão perdoados, todos estão redimidos. Qual é a tua intenção, Jean, de trazer isso para nós, de colocar isso, de falar sobre as heresias desse livro que já fez muito sucesso, hoje não está aparecendo tanto, mas agora saiu filme e tem muita gente indo no cinema e assistindo e talvez procurando o livro para ler, porque entendeu que o livro dá para colocar na Bíblia, inclusive. Valida tanto as heresias lá dentro, que fica pensando assim, eu aprendi sobre Deus vendo esse filme. Na igreja vai para se divertir, né? Que é entretenimento na igreja. E aí no culto, para ouvir palavra, no cinema ele vai para ouvir palavra, para crescer espiritualmente. Para, gente, para. Olha só, a ideia de falar sobre isso, de fazer esse vídeo, não é dizer assim, ó, vamos botar fogo no livro, certo? Tava aqui na minha biblioteca. Tá aqui o livro, vai ficar aqui, não vai embora, não vou jogar fora, não vou queimar, não vou fazer uma fogueira santa, uma fogueira para incinerar as heresias, não. Eu penso que nós temos que ter uma resposta para isso, sabe? Nós temos que falar alguma coisa. Nós estamos num país em que num país e até numa ideia de que deixa ele fazer do jeito dele, sabe? Cada cabeça a sua sentença. Para, gente. No mundo cristão assim não funciona assim. Na palavra de Deus não ensina isso. Cada cabeça a sua sentença. Para. A Bíblia diz que ele é o nosso cabeça. O nosso cabeça é Cristo. Se você tem uma cabeça que pensa diferente de todo mundo, tem algum problema. Ou você está pensando igual Cristo, ou você está pensando diferente dele. O nosso cabeça é Cristo.
Nós não podemos ter vários pensamentos e várias interpretações da Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma. Quando alguém está pregando heresia, quando um livro está ensinando heresia, nós precisamos nos apresentar, nós precisamos falar, nós precisamos defender as verdades da Bíblia e da Palavra de Deus. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos guerrear pela verdade. A mentira está sendo pregada em púlpitos de igrejas, nas salas de cinema, nos livros que você compra na revista do Avon, nessas editoras que vendem livros que fizeram sucesso. Sucesso por quê? Porque estão falando heresias e coisas que o povo quer ouvir, coisas segundo a concupiscência, contra a concupiscência dos olhos, dos ouvidos, procurando coisas que lhes aqueçam o coração, mas não transformam a alma. O meu chamado para você é que você comece a cuidar muito isso. A popularidade desse livro, principalmente entre nós evangélicos, ela significa muita coisa. E uma das coisas que mais significa é que a gente anda lendo pouco a Bíblia. Quando a gente lê muito a Bíblia e conhece a palavra de Deus, nós andamos frequentando pouco culto de ensino, lendo pouco a Bíblia, lendo pouco em escola bíblica dominical. Entretenimento na igreja é top. Vai um monte de gente, festinha, ravezinha gospel, aqueles cultos cheios, regados a muitos jogos de luzes e festa e baile gospel, isso aí enche. Agora, culto de ensino, escola bíblica dominical, onde se vai para aprender palavra, o pessoal não vai. Aí fica claro por que um livro desse é tão popular no nosso meio. Que muitas pessoas compram, leem e pensam assim, nossa, que bom, aprendi tanto sobre Jesus. Quer aprender sobre ele, vai ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia, a palavra de Deus. Uma das coisas que eu achei mais terrível, para finalizar, que eles colocaram, que o William Young coloca no livro, é a questão de dar embasamento, de dar ideia, de dar trela para essa raça maldita dos desigrejados e que pregam inclusive isso, que se afastam da igreja, porque, claro, ficaram insatisfeitos, porque foram maltratados, explorados pela fé e saíram da igreja porque se decepcionaram com pessoas. Eu preciso dar um recado para você que é desigrejado. Se você saiu da igreja porque se decepcionou com pessoas, é porque você nunca entrou lá por causa de Jesus. Infelizmente é uma verdade que precisa ser colocada. O próprio Jesus, do livro A Cabana, ele diz assim, eu tenho desprezo por instituições. Ele apresenta latente nas suas conversas uma revolta com relação a essa adoração corporativa. E ele defende a experiência individual. Você tem que buscar conhecer Deus. Você, do teu jeito, vai buscar experiências com Deus. É isso que está acontecendo hoje em maioria das igrejas. As pessoas estão buscando experiências individuais. Eles sentem uma coisa, um arrepio, eles veem uma coisa, eles veem um anjo, eles sentem um calor na mão. Daqui a pouco eles abrem uma igreja. Com a igreja da mão que queima. Porque a experiência é individual, sabe? Procure ter as suas experiências. Daí ele tem uma experiência, ele acha que todo mundo tem que ter igual. E o Jesus da cabana defende isso. Experiências individuais. Vá você ter as suas experiências com Deus. Não vá procurar orientação de ninguém. Gente, quanta gente já pensou Bíblia antes de nós? Quanta gente já fez teologia antes de nós? É por isso que está cheio de gente aí pregando que nós somos deuses, pregando toda essa palhaçada que você ouve por aí. Está cheio de gente pregando isso. Por quê? Porque eles estão interpretando a Bíblia segundo as suas próprias concupiscências, segundo a sua própria vontade. Não andam lendo livros, não andam estudando, não lê os teólogos, os pais da igreja, a patrística, a teologia patrística, não lê os teólogos reformados, não lê os teólogos contemporâneos, os teólogos atuais nossos, conhecidos nossos, mas que interpretam a Bíblia. Eles simplesmente leem o versículo e imaginam uma ideia do que aquele versículo significa e transformam numa doutrina. Finalizando, a terrível parte em que Deus, a papá, né, no caso que é uma mulher negra sorridente, ela mostra as mãos para o Mac e as mãos de Deus estão furadas. Para deixar claro que Deus morreu na cruz. O patripacionismo, uma heresia pregada lá no início da igreja, vem sendo defendida pelo William Young no livro da Cabana. Deus morreu com Jesus.
Jesus morreu. E daí no livro deixa claro que o Mac olha para as mãos de Deus e nas mãos da Sarayu e nas mãos de Jesus. Todas tinham a mesma marca. Gente, o que é isso? Da onde que saiu isso? Teria muita coisa para falar, mas para o final do livro se encerra com uma sessão espírita. O Mac encontra a filha. Primeiro ele encontra o pai dele que ele matou quando ele era criança. O pai dele surrava muito a mãe dele e um dia ele envenenou o pai dele e matou. Ele encontra o pai dele e eles se conversam, se perdoam, se abraçam e se beijam na boca. E aí Jesus acha legal e beija o Deus Pai, que é a Papa, beija na boca também. E assim termina o filme. Lindo demais. Estou sendo sarcástico, tá? Ei, pessoal. Vamos ter mais atenção. Vamos ter mais atenção a isso. Vamos olhar, vamos cuidar o que a gente lê, sabe? Vamos cuidar o que a gente anda pensando. E Deus não é isso. Jesus não é isso. Jesus não é pequeno desse jeito, limitado desse jeito. Eu poderia falar aqui mais 1 hora sobre tanta besteira que eu estava aqui falando e me lembrando de algo que ele colocou também lá, que Jesus, ele... Qual é mesmo? Que Jesus, ele, em sendo humano, ele não conseguia fazer milagres nenhum. Só se tivesse em relacionamento com o Pai, porque ele era totalmente homem. Eu acho que eu até acabei falando isso lá no início. Foi muita mentira, muita besteira. Deus não é limitado, gente. Não dessa forma, não desse jeito. O que eu queria falar, era isso que eu me lembrei agora. Ele fala que Deus falando para o Mac, eu não pude evitar que a tua filha morresse. Eu não consegui evitar. Como assim? Eu não consegui evitar que a tua filha morresse. Será que o William Young leu Bíblia, gente, para escrever isso? Deus é onipotente. Haveria alguma coisa difícil demais para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Deus faz o que quer. Isaías 45:7 diz ele: eu faço a paz e crio o mal. A Bíblia diz, Deus fala, eu faço o que me apraz. Como assim? Ele não pôde evitar. Cadê a onipotência de Deus? Cadê a onipresença de Deus? A onisciência de Deus? Ele fala que Deus não tem controle sobre o futuro, gente. Nós estamos precisando ler mais Bíblia. Eu quis apresentar aqui para você só a lista de heresias e nós podemos conversar detalhadamente. Pode colocar o seu comentário aqui embaixo. Por favor, quero te convidar mais uma vez, inscreva-se. Inscreva-se no meu canal. Vai aparecer um sininho ali, você clica em cima e aí vai aparecer como se fosse num contorno no sininho. Significa que você ativou as notificações. E daí, semanalmente, ou cada vez que entrar um vídeo novo no canal, você vai ser notificado, avisando que foi postado um novo vídeo no canal. Dê um joinha se você gostou. Se não gostou, coloca que não gostou também. Comenta. Se não gostou, comenta. Se gostou, comenta. Quer brigar? Quer defender o que você acredita que é diferente do que eu acredito? Vamos lá, vamos conversar. Um abraço, fique na paz, que Deus em Cristo te abençoe. Não queime o livro, hein? Guarda, lê, vai ler a Bíblia, procurar respostas e vai ensinar outras pessoas a respeito do que você aprendeu hoje aqui também. Um grande abraço, até mais.